e te agradecemos. Amém. Paz do Senhor esteja convosco. Amém? Nós vamos falar nessa noite sobre milagres de Jesus. Nós vamos falar de um milagre específico. E nós temos que lembrar uma coisa, que todos os milagres de Jesus têm uma causa, que é apontar para a glória de Deus, que é mostrar, comprovar que Jesus é Deus. O principal motivo do milagre é esse. É apontar para a glória de Deus. Todos os 7 sinais que Jesus fez, ou os 7 milagres que Jesus fez no livro de João, mostrava e apontava que Ele é Deus. Então, o motivo maior dos milagres é mostrar que Jesus é Deus. Esse é o ponto. Os milagres apontam e mostram que Jesus é Deus. Jesus fez vários milagres. Deu vista aos cegos, coxos andaram, mudos falaram, leprosos foram purificados, aos pobres de espírito foi pregado o evangelho da salvação, muitos creram. Esse é o maior milagre hoje, é quando um pecador se arrepende, se rende a Jesus. E Jesus, ele ressuscitou mortos também. Então tudo isso mostra a glória de Deus. Os milagres mostram e apontam para Jesus Cristo e diz: Jesus é Deus. Apontam para a glória de Deus. Por isso, em todo tempo, Deus é bom. A bondade de Deus, nós vemos a bondade de Deus. Mas às vezes nós duvidamos da bondade de Deus em meio às tempestades da vida. Quando nós passamos por algum problema, mas mesmo em meio às tempestades, Deus continua sendo bom. Será que às vezes tem que acontecer um incidente, um acidente ou uma tempestade para nós demonstrarmos a nossa fé em Jesus? Será que às vezes nós temos que olhar ou acontecer algo? Eu não estou falando aqui no dom da fé. O dom da fé, fé para a salvação, não. Eu estou falando de andar de fé em fé. Andar pela fé, ou como o apóstolo Paulo diz, de fé em fé. Por quê, meus amados irmãos? Nós vivemos por fé, não por vista. Nós não precisamos ver, o que nós precisamos é crer. Crer, o que nós precisamos é crer. Jesus disse a Tomé: bem-aventurados Tomé, são aqueles que não viram e creram. Por isso, em meio às tempestades, Jesus, ele caminha conosco. Jesus está conosco. Abram suas Bíblias no Evangelho, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, Marcos 4, aonde Jesus acalma as tempestades. Uma tempestade, aqui é um dos milagres de Jesus, que mostra e que aponta que Ele é Deus. Esse milagre ele tem nos 3 evangelhos, os evangelhos sinópticos, que a gente olha os 3 juntos para ver a imagem no todo. Mas essa passagem é a mais completa que tem, aonde Jesus acalma uma tempestade. Eu gostaria de ler os versículos ímpares. Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. Amém, ou Escola Bíblica Dominical? Amém. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz assim: os milagres de Jesus. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água.
E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Esse é Jesus, que tem poder sobre as tempestades das nossas vidas. O nome dele é Cristo, o nosso Senhor. Como eu falei, essa passagem aqui é a mais completa. As outras não mostram a passagem que tinha vários barcos que acompanhavam Jesus. Jesus, ele tem toda a autoridade sobre a ordem natural. A ordem natural, tempestades, tufões, tsunamis, ele tem toda a autoridade. É interessante aqui que no versículo 4, esses barcos que a gente vê aqui no versículo 35, todos estavam escutando Jesus. Jesus pregava para uma multidão de pessoas. E o que era que Jesus pregava, pastor? No contexto do versículo 4, ele falava sobre as parábolas do reino de Deus. Porque esse é o milagre maior. É o pecador ouvir a palavra de Deus, reconhecer que Cristo é Senhor e ele ser salvo. Porque há festa no céu. Os milagres de Jesus. Quando você vai para o capítulo 5, pegando o contexto, tem mais outros milagres que Jesus fez. Jesus curou ou expeliu um demônio de um gadareno. Esse gadareno tinha uma legião. O que é que isso significa, pastor? Uma legião romana tinha 6.000 soldados. Jesus expulsou 6.000 demônios do gadareno. Só ele tem poder, só ele tem autoridade sobre as potestades do ar. Jesus também, em seguida aqui, após ele expelir um demônio do gadareno, ele cura uma mulher com fluxo de sangue, 12 anos. Essa mulher passou 12 anos, gastou todo o seu dinheiro, mas aquela mulher teve fé. Aquela mulher foi nas vestes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O toque da cura, o toque da salvação. No mesmo momento, aquela mulher foi curada para a glória de Deus. E Jesus ainda olhou para ela e disse: a tua fé te salvou, mulher. Além do toque da cura, o toque da salvação. E em seguida, um dos maiores milagres que Jesus fez, que foi ressuscitar a filha de Lázaro. Talita cumi, levanta-te, menina. Está tudo no capítulo 5 aqui, que são os milagres, é uma sequência de milagres de Jesus. Então o que é que esse texto nos informa? O que é que esse texto está falando? Que Jesus é Deus, mas que Jesus também é homem. Como a gente viu aqui, Jesus, ele dormia na popa de um barco. Ele dormia na popa de um barco, homem. E logo em seguida, é muito interessante, os discípulos apavorados acordaram Jesus. E quando acordaram Jesus, Jesus vai lá e diz: aquieta, fique quieto. Ao mesmo tempo, o Deus soberano, que tem poder sobre tudo e sobre todos, é aquele homem que estava deitado, que se identifica comigo e com você. Se você pensa que está passando por alguma tempestade, olhe para Jesus, porque ele está no barco. Olhe para Jesus, porque ele está no barco. Ele foi homem, ele se fez homem. Ele estava dormindo como homem, cansado. Mas ao mesmo tempo que os discípulos foram a ele, Jesus acorda. E com seu poder, ele acalma as tempestades. O que é que nós aprendemos com esse texto aqui? A primeira lição que eu quero tirar, e que eu e você venha prestar muita atenção. A primeira lição que nós tiramos desse texto é que, mesmo Jesus estando no barco, as tempestades virão nas nossas vidas. Mesmo Jesus no barco, Jesus estava no barco. Versículo 37 e 38, olha o que é que diz. Ele diz assim, versículo 37: ora, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas arremessavam-se contra o barco,
e o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na polpa, Jesus estava debaixo, dormindo com um travesseiro. É muito interessante isso. Então, a primeira coisa, a primeira lição que nós tiramos é que, mesmo Jesus no barco, as tempestades virão. É interessante que Lucas vai dizer que essa tempestade era como se fosse um tsunami, um tufão. Eles estavam apavorados, com medo de morrer, aflitos, abatidos. Então, meus irmãos, não é porque Jesus está no barco das nossas vidas que nós não seremos atingidos pelas tempestades. As tempestades, elas virão, infelizmente elas virão. Não é porque Jesus está no barco que as tempestades não virão. Mas eu quero que você preste bem atenção nisso que eu vou falar agora. Jesus tinha dado uma promessa a eles. No versículo 35, olha o que ele diz: naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos passar para outro lado da margem. Sabe qual é o problema do crente? Que às vezes não confiam que Jesus vai passar conosco para o outro lado da margem. Ele vai atravessar a tempestade com você. O problema é em quem nós estamos confiando: em Jesus que está no barco, ou nós estamos olhando para a tempestade? Olhe para Cristo, porque Ele está no barco. Quando Cristo está no barco, nós temos esperança, mesmo que a tempestade venha, mesmo que os problemas venham. A Bíblia diz que nós temos esperança. Esperança é certeza. Jesus está no barco. Jesus prometeu a seus discípulos que eles atravessariam, que eles passariam pela tempestade, porque Ele está no barco. Jesus faz a promessa: passaremos para o outro lado, passaremos, meus irmãos, nós passaremos. O problema não são as tempestades, o problema é como nós vamos reagir diante delas. Como nós vamos reagir? Meus irmãos, existem 4 tipos de tempestades. Pastor, quais são essas tempestades? As tempestades naturais, os tsunamis, os furacões. O que está acontecendo hoje aconteceu uma semana atrás no Rio Grande do Sul. Essas são as tempestades naturais da vida. Aquela tempestade que bateu no barco que o apóstolo Paulo ia e ele naufragou. Essas são as tempestades chamadas tempestades naturais. Vendavais, temporais, tsunamis, são as tempestades naturais. Só que há o segundo tipo de tempestade. Quais são, pastor? As tempestades que nós provocamos. E geralmente nós provocamos ela por falta de quê, pastor? Por falta de desobediência. Deus está mostrando o caminho é esse: vá para Nínive. Lembra de Jonas? Jonas foi lá para o outro lado, 1000 quilômetros depois. As tempestades da vida podem chegar na minha e na sua casa por causa da desobediência, meu amado irmão. Ela pode chegar por causa da desobediência. Então essas tempestades aqui é a que nós procuramos, é a que nós provocamos, e nós podemos fazer males a outras pessoas e a nós mesmos. Quando nós criamos essas tempestades aqui, quando nós não obedecemos à voz de Deus, as provas virão, provas, calamidades e tempestades. Por quê? Porque eu provoquei, eu sou responsável por ela. E se eu provoquei, eu tenho que me responsabilizar. O terceiro tipo de tempestade, a primeira natural, a segunda a que provocamos, a terceira, as que vêm através do inimigo das nossas almas. O diabo. Existe um inimigo invisível, sim, que tenta o crente e que oprime o crente. Então há as tempestades provocadas pelo inimigo, tentações, provações, diferente das naturais e da que provocamos. Vocês lembram de Jó? Jó perdeu tudo: família, bens e filhos e saúde. Perdeu tudo que tinha. Mas Jó olhou no final, quando termina o seu livro, no capítulo 46, ele disse: o meu Redentor vive. Eu creio no Senhor. Eu te conhecia por ouvir, agora os meus olhos te veem. Jó confiou no Senhor. Jó confiou no Senhor.
e a vida de Jó foi restituída completamente. Filhos, bens e saúde. Para a glória de Deus, porque mesmo diante da tempestade, invisível pelas potestades do ar, pelos inimigos, Jó não tirou os olhos de Deus. E sua casa foi restituída, o seu lar foi restituído, os seus filhos foram restituídos. Então que nós possamos ter cuidado com o inimigo das nossas almas. Esse é o terceiro. E o quarto tipo de tempestade, quais são? As provocadas por Deus, que são provas, não são tentações. Deus nos coloca em prova. Como assim, pastor? Vocês não lembram de Abraão, não? Abraão, pega teu filho Isaque, vai lá e sacrifica. Deus, ele nos prova para que nós possamos ser aprovados, meus irmãos. Nós estamos passando na prova, nós estamos no vestibular de Deus, nós estamos sendo provados para que nós possamos sermos aprovados. É isso que Deus faz. Tentação procede do diabo, provação procede de Deus, e Deus nos prova. Para quê, pastor? Para que nós possamos crescer espiritualmente. Nós estamos sendo maturados, nós estamos sendo preparados. Para quê, pastor? Para herdar o céu. Para herdar o céu. Por isso, a palavra de Deus diz o quê? Referente ao diabo, nós resistimos ao diabo. Meus irmãos, são através das provas da vida que Deus permite, para que nós possamos crescer, amadurecer espiritualmente. Abraão confiou em quem? No Senhor. Vocês lembram quando ele ia com Isaque e os seus servos? O que foi que ele disse? É interessante o que ele disse. Em meio às tempestades, ele disse, ó, subiremos, louvaremos e desceremos. Ele tinha certeza que Deus ia prover. Aí ele disse, porque Deus proverá. Deus provém, meus irmãos, em meio às tempestades. 4 tipos de tempestades. Elas têm algo em comum. E que? O que é, pastor? Elas são inesperadas. Elas não avisam, elas não marcam hora, elas vêm de forma inesperada, ela vem como ladrão, ela não manda recado, ela vai chegar. O que são as tempestades, pastor? As tempestades, eu posso citar algumas para vocês aqui. Um acidente, uma enfermidade, uma doença, uma crise financeira, uma depressão, um casamento abalado, uma crise familiar, um desemprego, uma perda de um parente próximo, filho, pai, amigo, uma crise espiritual, por que não? É tudo aquilo que testa a nossa fé, é tudo aquilo que testa o nosso caráter. As tempestades, elas chegarão. E elas sempre são perigosas, meus irmãos. Quando a gente vê no versículo 37, diz que o barco era arremessado, o barco já se enchia de água, porque era no meio de um vendaval, ele estava no meio de um furacão, e essas tempestades podem chegar. As ondas arremessavam o barco, por mais brandas e leves que elas possam parecer, elas são perigosas, pois no final de contas, elas podem se agravar, meus irmãos. Eu conheço um homem, que ele saiu para fazer uma cirurgia com nódulo na cavícula, perto da cavícula. E esse nódulo, ele foi fazer a cirurgia aqui em Araripina com o doutor Divanágoras. E quando chegou em doutor Divanágoras tirou o nódulozinho, quando olhou para o nódulo disse, é um câncer. Então aquilo que era uma coisa leve, era um nódulo, se tornou algo que se agigantou. E esse homem sou eu, e Jesus estava no meu barco, e Jesus está no seu barco. Confia em Cristo, meu irmão, porque depois de 60 dias Deus proveu, Deus proverá. Olhe para Cristo, não olhe para a tempestade, mas olhe para o autor e o consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Mas pastor, e se o senhor tivesse morrido? Eu me apeguei com Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu pensei, se eu morrer eu vou para o céu, e se eu ficar, eu vou ficar o restante da minha vida para glorificar a Deus aqui na terra. É isso. Se morrer, céu, alegria. A mulher vai chorar mais os meninos, mas depois passa. E se ficar, glorificar a Deus. As tempestades,
elas revelam, meus amados irmãos, 4 tipos de pessoas. Quem nós somos na tempestade? Se há algo revelador na vida de um crente ou de um cristão, são as tempestades. Por quê, pastor? Porque na bonança, na calmaria, na tranquilidade, é fácil revelar a nossa fé. Quer ser um bom crente? Está na calmaria. Aí é fácil. Agora eu quero ver nas tempestades. 4 tipos de pessoas que se revelam nas tempestades. Primeiro tipo de pessoas. Quem nós somos nas tempestades? Eu quero que você faça uma avaliação do seu coração nessa noite. Em qual desses 4 tipos de pessoas nós estamos incluídos aqui? Tá? O primeiro tipo é aqueles que começam a agir, mas não pedem a quê? A presença de Deus. Não pedem o direcionamento de Deus. Eu ajo sem pensar, eu ajo sem o direcionamento de Deus, eu ajo sem orar. É uma ação sem oração, uma ação sem o discernimento de Deus. Eu vou com meus braços, eu vou com meus pés, eu vou com a minha força. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Não dá certo, não funciona assim. Esse é o primeiro tipo de gente, de pessoas ou até de crentes, que querem resolver as coisas com seu braço, com sua força, sem o direcionamento de Deus. E o segundo, pastor, é os que oram. Só oram, mas não querem agir, né? O primeiro pegou na lata para jogar a água fora do barco, o barco já estava enchendo. O segundo só ora. Não, vai, Francisco, eu vou estar aqui só orando. Só ora. Aí lembra o que é que Jesus disse para Moisés lá na hora de atravessar o Mar Vermelho? Diga ao povo que marchem. Chega um momento que é hora de agir, é oração. Eu orei, agora eu vou agir para que Deus intervenha nessa situação. Que tipo nós somos? O que só ora ou o que age sem discernimento? Que tipo nós somos? Ao terceiro. Qual o terceiro tipo de pessoas? Esse aqui é bom demais. É os que nem agem nem ora, só murmuram. São os incrédulos e ainda reclamam. Porque Francisco está orando e está agindo. Porque os irmãos estão orando e estão agindo. E ainda critica. Rapaz, esse homem ora demais. Essa mulher ora demais. Esse homem tem ação demais. É igual aquela hiena que pastor Hélio falava. Ó vidas, ó céu, ó azar. Só reclamam, são os murmuradores. Que acham ruim os que estão trabalhando dentro da igreja. Olha, é o seguinte. Fulano vai demais, reclama até porque vão demais para a serra, acredita? Já vi, teve um, por que é que vão tanto para a serra? Eu disse, misericórdia. E há o 4º tipo de crente, que são os que oram e os que agem. Os que não se lamentam, os que não murmuram. Nas tempestades da vida, eles pegam aquela tempestade e eles veem naquela tempestade a possibilidade de crescer na fé. E fazem da tempestade um modo para mudarem de vida, e mudar não somente a sua vida, mas mudar a vida dos outros. Eles mudam, eles verem a possibilidade de aumentar a sua fé, de renovar a sua fé e de fazer mais em torno do reino de Deus. Eles agem, oram, ação, oração e palavra, e eles vão na frente e diz assim: nada vai me deter, porque Cristo está no barco comigo. Essa é a primeira lição. Qual tipo de pessoas nós somos? Qual tipo de crente nós somos? A segunda lição que nós aprendemos com esse texto, essa aqui é a principal, meus irmãos. Não importam quais sejam as circunstâncias, não importam quais sejam as tempestades, Jesus está no barco. Versículo 38 ao 40, olha o que ele diz. E eles, despedindo das multidões, levaram assim como estavam no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, versículo 37, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estavam se enchendo de água. E Jesus estava onde? Na polpa do barco, dormindo sobre a tempestade, sobre um travesseiro. E os discípulos os acordaram e disseram-lhes: Mestre, o Senhor não se importa que nós morramos, que nós pereçamos. E ele,
despertando, repreendeu o vento e disse: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? Jesus está no barco das nossas vidas, não importa a circunstância. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos a certeza: Jesus não estava dormindo o sono, não, aquele sono do abandono, não. Eles foram chamar Jesus para acalmar a tempestade, não. Eles não foram chamar Jesus para acalmar a tempestade. Eles foram chamar Jesus para tirar eles da tempestade. Aí Jesus vai lá e acalma o vento, acalma o mar e diz para o vento: aquieta-te, aquieta-te, obedece. E o mar no mesmo tempo fica quieto. Era um grande temporal e as tempestades ficaram quietas. Acalme-se, fique quieto. Versículo 39, é o poder de Jesus. Versículo 39, é o que ele diz, final do versículo 39: acalme-se, fique quieto. O vento aquietou e tudo ficou bem calmo. Jesus está no barco. A grande questão, meu amado irmão, não é eu e você sabermos se Jesus está no barco ou não, mas nós temos plena certeza que Ele tem todo o poder para acalmar a tempestade. Por isso Ele diz: aquieta-te, fique quieto. Há pessoas, meus amados irmãos, que verem seus problemas maior do que Deus. Há pessoas que verem os seus problemas maior do que Deus. Eles pensam que Deus não pode intervir nas suas vidas. Eles não lembram que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Ele continua sendo o Deus do impossível, o Deus dos milagres. Ele continua sendo Deus. Aqui está a grande diferença do cristão. Às vezes nós falamos: Deus está no controle, não é verdade? Mas verdadeiramente nós estamos confiando que Deus está no controle das nossas vidas, que Deus está no controle das tempestades das nossas vidas. Às vezes nós dizemos: Deus está no controle, Deus está cuidando de tudo. Isso é a palavra do crente, né? Deus está no controle, Deus está cuidando de tudo. Nós estamos confiando verdadeiramente que Ele está no barco, não só no barco, mas que Ele tem todo o poder para resolver a sua e a minha tempestade. Muitos querem, sabe o que? Limitar o poder de Deus. E muitos querem limitar o poder de Deus. Meu irmão, não limite o poder de Deus. Deixe Deus agir na tua vida. Deixe Deus agir na tua vida. Jesus está no barco. Ele não estava descansando, não. Ele não estava dormindo o sono do descanso, não. Aquele sono dele era de um homem cansado, Deus homem. Ele sabia o que iria acontecer. Por quê? Porque ele deu a promessa logo ao entrar no barco. Versículo 35: vamos passar para a outra margem. Havia uma promessa que eles passariam pela tempestade. Só que eles olharam para o lado. Eles não confiaram em Cristo. Olhe para Cristo nessa noite, meus irmãos. Não pergunte o tamanho da sua tempestade, mas olhe para Deus. Creia em Deus. Se mantenha firme em Deus. É isso que nós devemos fazer. Não perguntar: aonde está Deus daquela crise que Ele me tirou? Não me tirou. Quando eu tive uma crise no meu casamento ou no meu negócio, lembre-se que Ele tem todo o poder para sarar o seu negócio, o seu casamento, os seus filhos, porque Ele tem toda a autoridade. Ele é Deus. Ele não dormila, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não dormita. Ele é o guarda de Israel, que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Em quem nós estamos confiando, meus irmãos? Para quem nós estamos olhando? Para as tempestades ou para o Deus que acalma as tempestades? Aquieta-te, acalma-te. Esse é o poder de Jesus para acalmar as nossas vidas, para que nós possamos confiar totalmente nele, naquele negócio que você tem para resolver amanhã. Foque primeiro aqui,
e saiba que Ele tem poder para resolver, todo poder, toda autoridade. Por isso os discípulos perguntaram no versículo 38, Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos. Claro que Jesus se preocupa com as nossas vidas. Eu quero lhe dizer nessa noite que Jesus está no seu barco, que Jesus está no meu barco, que Jesus está no nosso barco. Ele não dorme, Ele não cochila, Ele está no nosso barco. Não há tempestades para Jesus que Ele não possa acalmar. Em quem nós estamos confiando, meus irmãos? Nós temos que clamar a Jesus. Esses homens no versículo 39 clamaram a Deus. Olha o que Ele diz no versículo 39. Ele diz assim, no versículo 38, Ele diz, Mestre, não importa que pereçamos. Aí Jesus vem como Deus soberano. No versículo 39 diz, e Ele despertando, repreendeu o vento e o mar, e disse, acalma-te, fica quieto. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. É esse o poder de Jesus. Jesus está no barco, Ele acalma a tempestade das nossas vidas. E se precisar, eu e você, nós temos que clamar a Deus, que nem o cego de Jericó fez. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Faça um clamor do seu coração, que esses homens, igual eles fizeram, e Jesus na mesma hora despertou e diz, acalma-te, aquieta-te. Esse é o poder de Jesus. Ele tem todo o poder. Por isso há duas tempestades, as externas que nós vemos e a interna do nosso coração. Qual a que tem que ser tratada nessa noite? Será a interna? Se for a interna do seu coração, que é a principal, Jesus disse assim para você, não se turbe o vosso coração. Por que é que vocês andam tão angustiados? Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Por que é que vocês andam sufocados, como se estivesse afogando na tempestade? Jesus chama você nessa noite para você olhar para Ele como soberano Senhor, como soberano Senhor da sua vida, para que Ele possa acalmar a tempestade da sua vida. Só há duas formas que Jesus faz. Quais são, pastor? Duas formas. Ou Ele termina com a tempestade, ou Ele te prepara para que tu passe por ela. É essa forma que Jesus trabalha, e Ele está trabalhando na tua vida nessa noite, na tempestade. Ou Ele está te preparando, ou Ele vai terminar a tempestade. É isso que Deus faz em meio às tempestades. Ou Ele transforma, ou Ele acaba, ou acalma. Não existe outro meio. Por isso Jesus, Ele diz, aquieta-te. Está dizendo para o teu coração nessa noite, para tu aquietar o teu coração, aquieta-te. Aquieta-te, acalma o teu coração, aquieta o teu coração. Por isso que independentemente da nossa fé, da fé daqueles discípulos, Jesus Ele nos socorre, meus irmãos. Jesus Ele nos socorre. O Senhor Criador dos céus e da terra faz muito mais do que esperamos, como diz o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia. Deixe marcado aí que a gente volta já. Abre sua Bíblia em Efésios, vamos para frente um pouquinho. Efésios 3. Eu queria ler isso para você. Eu estava meditando em casa nesse texto e me veio esse texto e eu coloquei na pregação. Efésios 3. 3. Olha o que é que Jesus está falando ao teu coração nessa noite, meu irmão. Grave aí, marque aí e medite a semana todinha nesse versículo. Para a glória de Deus. Olha o que é que ele diz. Amém? Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória da igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Infinitamente mais. O problema é que nós estamos olhando para as tempestades às vezes. O Senhor, Ele é poderoso. Ele era mais do que um profeta. Ele era mais do que um operador de milagres. Ele é o próprio Deus que traz paz em meio às tempestades.
paz em meio às tempestades. É esse Deus. Por isso, nesse episódio, nós poderemos tirar algumas lições, para que nós possamos pensar e terminar. Algumas lições. A primeira é que os maiores problemas da humanidade encontram-se dentro de cada um de nós, e não nas circunstâncias ao nosso derredor. Não são nas circunstâncias, mas são no nosso coração. É em nosso coração. É em nosso coração. Por isso que o homem, Jesus, vamos voltar lá para Marcos, tá? Marcos, olha o que é que ele diz no versículo 40. Com esses discípulos dele, e ele está falando para a igreja também. Ele diz assim, ó: então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Aqueles homens passaram 3 anos caminhando com Jesus. Eu já estou há 10 anos. Aí Jesus olha para mim e diz: por que é, pastor, que tu ainda é tímido, ou literalmente sem confiança? Por que tu não confia em mim? Olha para trás e vê tua vida como era, e olha para agora para ver como é a tua vida, apesar das tempestades. Você ainda duvida? Homem de pequena fé, mulheres de pequena fé, por que é que vocês são tão tímidos? Por que é que nós somos tão tímidos? Aqueles homens lá, eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo de Deus, mas o derramamento do Espírito Santo de Deus já chegou em nossos corações quando nós cremos, quando nós recebemos Jesus Cristo. Por que é que nós somos tão tímidos? Vá a Ele, ao Senhor das tempestades, vá até Ele. Meus irmãos, deixa eu falar a segunda coisa para nós. Parece que o tempo não ajuda alguns crentes na questão do amadurecimento espiritual. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Você pode ter 50 ou 1 ano de igreja só, tá? Nós não podemos ser nanicos espirituais. Nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que crescer na sabedoria, no conhecimento de Deus. Senão nós vamos sofrer e sofrer. E as tempestades irão aumentar. Nós não podemos ser nanicos na fé. Não. Meus irmãos, a terceira coisa é: as nossas experiências passadas com o Senhor servem para o nosso crescimento espiritual e não para o encolhimento. Se nós passamos, é para que nós possamos consolar outros. Se nós passamos, é porque agora nós podemos levar uma palavra de consolo e de conforto. Você que é mãe, você que é pai, você que é empresário, você que é trabalhador. Se você passou, é porque agora você pode levar uma palavra de conforto e de consolo. Não é o passado das suas provações, não é para o seu encolhimento, mas é para o seu crescimento espiritual. Deus agiu ontem, irá agir hoje e irá agir amanhã na sua vida. Você tem que crer nessa noite. Quando nós clamamos a Deus, Ele atende, ainda que sejamos fracos na fé. O Senhor nos socorre, não porque somos fortes, não. Eu só preciso ter a fé do tamanho de um grão de areia, do tamanho de um grão de mostarda, somente isso. Porque foi a sua graça, as suas misericórdias que nos alcançaram. Não é a minha força. Quando somos fracos é que somos fortes. Seja dependentes do Senhor, meu amado. Totalmente dependente do Senhor. Renove a sua fé nessa noite. Que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Só precisa disso só. As tempestades são pedagógicas. Toda tempestade, toda tribulação, toda dificuldade, ela serve para nos ensinar a respeito do que Deus quer para as nossas vidas. É isso, elas são pedagógicas. Deus está trabalhando no profundo da nossa alma para que nós possamos ser melhores em Cristo Jesus. Há uma frase que diz assim: com Jesus no barco, tudo vai bem.
Isso é verdade, isso é realidade. Porque na alegria ou na dor, Ele está conosco. O problema é, nós estamos chamando a pessoa certa para nos socorrer, para resolver o nosso problema, ou nós estamos querendo agir com a nossa própria mão, com os nossos próprios pés? Nós não estamos crendo que Ele pode resolver, nós estamos duvidando. Se nós duvidarmos, nós estamos sendo igual os discípulos aqui, tímidos, homens de pequena fé, e nós não podemos ser tímidos. O apóstolo Paulo disse que Cristo nos deu o espírito de ousadia. Então nós temos que ir àquele que pode resolver, aquele que pode nos socorrer e nos tirar do meio da tempestade, ou nos preparar para que nós possamos passar por ela. É isso que Deus faz na vida da sua igreja. É isso que Deus faz na sua igreja. As experiências são para o crescimento espiritual. Por isso, no versículo 41, o autor termina, Marcos, dizendo: eles estavam possuídos, mas era de temor a Deus. Olha o que é que ele diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Este é Jesus Cristo, nosso Senhor. E os discípulos perguntaram: quem é este? Este é Jesus, Jesus Cristo, nosso Senhor. É interessante que tem um discípulo de Billy Graham, ainda é vivo, chamado John Haggai, e ele fala de Jesus Cristo o incomparável, na hora de responder quem é este Jesus Cristo. E eu queria trazer essa frase de John Haggai para mostrar a vocês quem é este que até o mar e as tempestades obedecem. John Haggai diz assim: Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o Salvador do mundo. Jesus Cristo, a pedra fundamental da igreja. Ele é a brilhante estrela da manhã, por isso abrimos olhos todos os dias, no raiar do dia. Ele é o pão da vida, o alimento espiritual. Ele é a origem da vida, o Criador. Ele é o firme fundamento, a base da nossa vida. Ele é a porta que dá acesso ao Pai. Ele é o médico dos médicos, aquele que sara, cura, renova e restaura. Ele é o mestre dos mestres, aquele que ensina. Ele é o novo e vivo caminho, o único mediador entre Deus e o homem. Ele é a rocha eterna, o alicerce da nossa vida. Ele é a palavra viva, porque Ele vive e reina para todo sempre. Ele é o semeador, o Senhor da colheita. E a palavra chegou até os nossos corações, e agora nós daremos frutos. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, aroma de vida, cheiro de vida para a vida. Ele é a videira verdadeira. Se estivermos ligados a Ele, nós somos os ramos que daremos frutos. Ele é o justo juiz de toda a terra, que julgará vivos e mortos. Ele é a boa notícia da grande alegria. O evangelho todo e a Bíblia toda aponta para Ele. Ele é a sabedoria de Deus, porque Ele foi enviado na plenitude dos tempos para nos salvar. Ele é a palavra de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra é Deus. Ele é o desejado de todas as nações, porque Ele é Senhor. Ele é o descanso de nossas fadigas. Por isso Ele diz: aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. E Ele também diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Redentor. Ele é Cristo, o incomparável. Aqui quem é Jesus? Louvado seja o nome de Cristo. Pense nisso nessa noite. Renove sua fé. Ele está no barco. Creia nessa noite que você pode ser salvo. A salvação somente através dele. Jesus é poderoso, o poderoso Filho de Deus, para perdoar os nossos pecados, para restaurar a nossa vida. Creia nele, descanse nele. Ele é nosso Salvador. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, que alegria, Pai, falar da Tua palavra e saber, ó Deus, que o Senhor está no barco.
Nós não só sabemos que o Senhor está no barco das nossas vidas, mas que o Senhor tem todo o poder para acalmar as tempestades das nossas vidas, seja ela qual for. Trabalha, Senhor, na vida da tua igreja, trazendo renovo espiritual, trazendo manutenção para a tua casa, trazendo avivamento na vida daqueles que estão cansados, sobrecarregados, que eles possam vir até o Senhor, porque o Senhor é o Criador do universo, o Senhor é a origem da vida, a origem de todas as coisas. Ó Deus, que a tua igreja aprenda, ó Deus, a confiar somente no Senhor, porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Trabalha, Pai Santo, na vida da tua igreja, aqueles que estão, ó Deus, sendo tímidos, que o Senhor dê espírito de ousadia a cada um deles que estão aqui hoje, ó Deus, para que verdadeiramente eles possam ser tuas testemunhas. Traz, ó Pai, renovo espiritual para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão sobrecarregados. Traz a cura, ó Deus, para aqueles que estão enfermos. Ó Deus Todo-Poderoso, entra, Pai Santo, ó Deus, na presença daqueles que estão abatidos, sem forças, que às vezes não tem força nem de vir para a tua casa, para a tua igreja. Que o Senhor possa renovar a fé da tua igreja nessa noite, ó Deus, e para aqueles que nos visitam, que seja noite de salvação. Aqueles que já estão vindo, que já estão ouvindo a tua palavra, que eles possam perceber que não há saída nem meios, mas só existe Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja continua orando. Alguém nessa noite que entendeu a mensagem do Senhor e que só pode conseguir ter a vida eterna através de Cristo Jesus, e quer entregar a sua vida a Cristo Jesus, dizer que tem convicção que Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, e quer entregar a sua vida a Jesus. Alguém nessa noite diz assim: eu tenho convicção, meu Deus, eu já estou vindo visitar essa igreja há tempos e há tempos e há tempos, mas hoje é noite de salvação. Alguém nessa noite rendido ao Senhor com convicção, não é por emoção, a certeza que Jesus está no barco, a certeza que Jesus pode curar todas as nossas feridas, principalmente a ferida da alma. Há alguém nessa noite? Se houver, eu lhe convido você até vir até aqui na frente. Não tenha vergonha, não se vergonhe. Jesus não tem vergonha de você. Deus, Ele está trabalhando na sua vida. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, que tem convicção da salvação e quer vir até aqui na frente, diz: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Há alguém? Se não há, que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Deus não se vergonha dos seus filhos. Ainda na tua presença, ó Pai, te louvamos pela tua palavra bendita. Ó Deus, que o Senhor possa aplicar essa palavra nas nossas vidas, que nós possamos sair daqui, ó Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Ó Deus, completamente quebrantados diante do Senhor, sabendo que o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade sobre todas as coisas, até sobre as tempestades das nossas vidas. O Senhor disse: acalma-te, aquieta-te. Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela vida da tua igreja. Obrigado por esse momento, ó Deus, que nós nos reunimos como tua igreja para te adorar, para te bendizer. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito estejam conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.